O secretário da Casa Civil, Swedenberger Barbosa, foi o entrevistado dessa semana do Jornal de Brasília. Acompanhe agora os principais trechos. Casa Civil. O que destacar nos últimos 2 anos? Bom, primeiro, é importante dizer que o governo inicia em 2011, onde o governador Agnello e o vice-governador Tadeu Filipelli, que comandam o governo, recepcionaram uma série de dificuldades para que essa gestão pudesse ser devidamente reconhecida na opinião pública. Para isso, para vocês terem uma ideia, o DF era inadimplente, tinha dificuldades de receber recursos do governo federal, tinham obras inacabadas, estavam vindo de um processo difícil onde tinha se passado por 4 ou 5 governadores em muito pouco tempo, devido a uma série de problemas que é do conhecimento de todo mundo. Portanto, o governo inicia em 2011. Quando o governador me chama para participar do seu governo em março de 2012, na verdade, o que eu vim fazer foi ajudar a organizar o governo, foi o que ele me pediu, para organizar o governo, e, ao mesmo tempo, criar condições para que, do ponto de vista da gestão, ela pudesse ter um melhor desempenho, né? Uma vez que, na pauta da política, na distribuição interna do governo, tem outras áreas que cuidam disso, o próprio governador, o vice-governador, o secretário de governo, e não a Casa Civil. Então, isso permitiu com que a Casa Civil pudesse estabelecer uma série de instrumentos de gestão capazes de responder a essa demanda feita diretamente pelo governador. Por isso, a instituição da Junta de Execução Orçamentária, que é presidida pelo governador e onde, nesse ambiente, cuja participação da Casa Civil, Secretaria de Fazenda e Planejamento, é onde os grandes projetos, as prioridades, né, estão colocadas e os recursos e o orçamento devem estar exatamente vinculados às prioridades. Você só executa alguma coisa na gestão se aquilo que foi definido como prioridade, como objetivo de governo, você tem um orçamento por trás, que garanta as condições. Então, a junta orçamentária é um desses instrumentos. E, posteriormente, outros que nós vamos ter a oportunidade de falar, mas especificamente na pauta orçamentária, uma coisa que teve uma grande ajuda da Câmara Legislativa ainda em 2012, que foi a instituição dos projetos estruturantes do Distrito Federal, que são esses projetos estruturantes que permitiram também a junta e os projetos estruturantes permitissem a gente ter a evolução da execução desses projetos ao longo desse tempo, eu não tenho a menor dúvida. A gestão ela é algo contínuo. Em 2011, aconteceram uma série de dificuldades, como eu falei, que eu nem estava aqui, mas que quem estava presente no governo desde o início, o governador, o vice-governador e a equipe de governo, permitiram as condições para que do segundo ano em diante as coisas se realizassem. Eu nunca fui nenhum salvador de pátria e muito menos tenho qualquer tipo de característica de puxar para mim algum êxito do governo. Eu trouxe uma equipe do governo federal e ao mesmo tempo misturada com o governo local que perfeitamente se ajustou ao que já vinha sendo feito normalmente dentro do governo. São etapas, primeiro se arruma, depois você arrumando, você organiza, você executa, você entrega produtos, atinge as metas e por fim é o que se espera que a população tenha. Então veja, eu sou um simples membro do governo. O comando político do governo é definido por 2 pessoas eleitas, o governador e o vice-governador, que foram eleitos. A partir daí, você tem papéis dentro da estrutura burocrática do governo, as mais diversas. À Casa Civil, bem craseado, cabe a coordenação administrativa e a gestão, portanto, a articulação do conjunto das políticas, dos projetos, das prioridades, para ajudar a que o comando político, que depois de definido, possa fazer a entrega dos produtos. Cabe a isso. Então, nós somos, eu diria, um facilitador desse processo. E é nessa condição que a Casa Civil age.
Evidente que a gente conta com a experiência de pessoas que já há algum tempo conhecem da gestão pública, ou já tiveram, ou aqui, ou no âmbito federal, etc. Mas absolutamente associada ao esforço inicial do governo. Não há um governo antes da minha vinda e um governo pós a minha vinda. A minha vinda é um simples somar ao processo que já tinha sido iniciado em 2011. Eu quero deixar bem claro que é assim que a gente consegue. Agora, a gente traz exatamente nessa lógica de somar nesse processo um conjunto de propostas alternativas e de maneiras de agir que, evidentemente, apoiadas por quem tem o comando político do governo, você pode ter alguns resultados importantes. Coordenação dos administradores regionais. É uma situação que eu diria o seguinte: o governo ele tem 17 partidos na base. Ele tem uma estrutura administrativa forte, grande, 35 secretarias, 31 regiões administrativas e, ao mesmo tempo, indicações de natureza política dessas diversas áreas, sejam originárias legitimamente de pessoas que receberam o voto e que compõem essa base. A definição política de quem são os secretários e os administradores não tem participação da Casa Civil. Então, não é que a Casa Civil não entenda o jogo da política, até porque cabe a quem tem o comando político, que nesse caso, como eu me referi antes, é o governador, o vice-governador e outros, o conselho político dos partidos, definir exatamente as peças do ponto de vista da administração. Podemos considerar que isso é um modelo correto, ou um modelo inadequado, ou um modelo errado, etc. Mas é assim que funciona. Então, a mim e a minha equipe não cabe questionar, primeiro, o tamanho da estrutura da qual você tem e nem a qualidade ou perfil dos gestores que estão envolvidos. Evidentemente que isso gera dificuldades, porque não é uma equipe que você tenha condições de dizer que ela tem uma mesma origem, ela tem o mesmo grau de experiência, que tem o mesmo conhecimento da administração pública, né? Até o contrário, nós já tivemos situações, vários dos partidos que estão na base fomos adversários, né? Durante inúmeros anos dentro da cidade. Então, como fazer com que essas coisas não interfiram diretamente na gestão? De novo, eu volto do que eu falei antes, é a partir dos projetos. É a partir das prioridades, é a partir do que a gente tem que efetivamente realizar. Veja, e efetivamente realizar significa o compromisso que foi assumido, seja na campanha, seja no programa de governo apresentado para a Câmara Legislativa, e que está delineado, pautado, pormenorizado a partir desse comando político que eu falei antes. Então, a Casa Civil se responsabiliza, e evidentemente só pode fazer isso com todos os demais órgãos, e se articula com cada administração, com cada secretaria, nesse patamar. Como eu disse num dado momento, ela é uma facilitadora, ao mesmo tempo que ela é articuladora e coordena o processo, evidente que a gente sabe que tem que lidar com situações as mais diversas, do gestor, do administrador, do secretário que tem alguma experiência, outros que têm muita, outros que não têm nenhuma. Então, para isso, nós também damos um suporte do ponto de vista central do governo para fazer, porque não é nem tarefa, nem responsabilidade, e nós nem temos autoridade política para fazer mudanças no interior do governo. As mudanças do interior do governo, de quem é secretário, administrador, dirigente de órgão, de empresa, compete a quem? De novo, a quem foi eleito, ao governador e ao vice. No máximo, o que a gente pode fazer é dizer, olha, aquela ação, aquele projeto, aquela prioridade que foi definida, está aqui no sistema de monitoramento e gestão que a gente tem, que a gente montou para que o governador possa exatamente acompanhar. Olha, essa execução, por exemplo, do orçamento não está adequada, esse projeto está faltando isso aqui está atrasado, etc, etc. Então, cabe a nós fazermos o quê? Indicarmos
que a evolução daquilo que está previsto para ser atingido como meta está melhor ou pior. E aos dirigentes maiores cabe a decisão se aquilo está adequado ou se deve manter ou se deve eventualmente mudar. E a forma que vai fazer isso com o conselho político dos partidos, com os parlamentares, etc. Corrupção envolvendo administradores regionais atrapalha a gestão? Atrapalha, sem dúvida atrapalha, né? A situação ideal que a gente poderia falar, Brito, é aquela em que você inicia e finaliza o governo com a mesma equipe. Mas isso aí são situações ideais, ou seja, você compõe o governo de uma determinada maneira, você tem tudo definido na política como é que vai ser, você tem quais são os projetos que vão ser utilizados, quais são as políticas públicas de inclusão social, de desenvolvimento econômico, de qualidade de vida nas cidades que você tem que realizar, né? E ao mesmo tempo que essa mesma equipe, sabendo o papel de cada um e com o compromisso que cada um tem e ao mesmo tempo o somatório, ela inicia e chega até o fim. Essa é a situação ideal. Mas nós não temos essa situação ideal da governabilidade no Brasil, nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual e nem no âmbito federal. É muito difícil, porque aí nós estaríamos falando de algo em que exige, e é bom que essa pergunta, porque exige que na decisão do governante ou dos governantes quanto à composição e a qualidade da equipe, isso seja um critério cada vez mais levado em conta. Isso é fundamental. Você só resolve ou só aproxima de uma situação como essa quanto melhor for a qualidade do gestor e o compromisso daquele gestor com o programa ou com as prioridades que estão definidas previamente. Política versus técnica. Mas veja, eu tenho muito compromisso do ponto de vista da política. Eu sou fundador e filiado do Partido dos Trabalhadores, né? Fui dirigente do partido muitos anos e não nego essa condição em nenhum momento, pelo contrário, muito me orgulho da minha trajetória na direção política, tanto do partido como em outras, né? Movimento sindical, na Central Única dos Trabalhadores, na área de saúde, etc. Em absoluto. A diferença é que eu não posso trazer isso para dentro da governança. Na governança você não é que você tem que ser apolítico, mas você tem que ser, no mínimo, um político em que você entenda qual é o papel seu naquele processo. Nesse processo meu, se eu tivesse vindo convidado para ser o articulador político, poderia exercê-lo. Acredito que seria muito mau articulador político, mas eu poderia exercê-lo, eventualmente, se o convite fosse para isso. Então, eu teria ido para uma outra secretaria. A mim coube cuidar da área da administração e da gestão e da articulação interna do governo. Então, como gestor eu não sou apolítico e nem apartidário, mas eu tenho clareza que é um governo amplo de composição e que nem dos meus companheiros de partido eu aceito a partidarização dos órgãos que estejam dentro do governo, o que é algo que, por vezes, eu também recebo críticas, porque se eu sou um gestor que eu venho aqui para ajudar o governo como todo, com muito orgulho como petista que sou, mas ao mesmo tempo eu tenho claro que o governo não é de um único partido, o governo é de um projeto político que envolve vários partidos e que tem a sua composição mais ampla. Então, eu exerço o papel como gestor, evidentemente, de forma política, mas eu não exerço a política preponderantemente. Porque eu sempre digo que tem papel no governo entre a gestão e a política. Tem quem exerça a gestão, no caso, secretarias como a da Casa Civil, com a participação de articular, mas tem a Secretaria de Administração, a Secretaria de Planejamento, que são órgãos centrais do governo, e ao mesmo tempo os órgãos que compõem a política, né? Eu já dei um exemplo muito concreto. No caso da nossa estrutura, é a Secretaria de Governo, é o governador e o vice-governador, e também, mesclado dentro desse processo da gestão,
os componentes que são da administração regional. Esse desenho é o que chama a atenção, que eu acho que é o que vocês estão querendo colocar. Ou seja, chama a atenção, porque os administradores, eles vêm dessa composição política, mas observe, eu recebo o administrador como administrador e gestor público. Não recebo ele com pauta política, porque a pauta política dele, ele trate com o secretário de governo, com o vice-governador ou com o governador ou no conselho dos partidos, não é na Casa Civil. Aliás, todos os administradores sabem disso, todos os secretários sabem disso. Tratar com o chefe da Casa Civil trata do ponto de vista da gestão de governo, trata do ponto de vista das prioridades do governo. Isso não significa que eu seja ou apolítico ou apartidário, mas ter essa compreensão é fundamental. E eu posso dizer para vocês que eu já tive muitos problemas dessa natureza dentro do governo. Por quê? Porque num primeiro momento eram muitos os parlamentares que queriam conversar com o chefe da Casa Civil, ou alguns até gostariam de que fosse recebido junto com o administrador e o secretário. Eu nunca fiz isso. E não é desrespeito ao parlamentar, é para você localizar adequadamente o espaço que tanto o ambiente político tem dentro da estrutura governamental, como o ambiente da gestão. Me parece que essa seja uma fórmula adequada do gestor ser político e do político respeitar a gestão, porque as duas juntos, a política e a gestão, é que são capazes de dar os resultados. A gestão sozinha não vai resolver muitas coisas, provavelmente. E a política sozinha, ela, no geral, que ela é fundamental para definir, mas se deixar ela sozinha, pode fazer um estrago na gestão. Então, esse equilíbrio, quem tem que dar? Quem tem um comando político. E quem tem um comando político ali? O governador, por exemplo, eu diria que ele, num triângulo, né, tanto ele como o vice-governador, eles estão aqui. A gestão está aqui e a política está aqui. Alguém tem que fazer, ou uma ou mais pessoas, esse equilíbrio. Um projeto para ficar de pé, você precisa, primeiro, definido ele, você tem que estruturá-lo, você tem que montar esse projeto, você tem que fazer com que os responsáveis sejam definidos, que você cumpre as etapas, que você apresente aos órgãos para poder ver se está tudo ok. Depois você tem que licitar, depois você tem que acompanhar. Você tem os fatores internos dentro do governo que você tem que administrar para ele ser mais rápido ou mais demorado, e os fatores externos, Ministério Público, Tribunal de Contas, né, Tribunal de Justiça, etc, etc. Bom, tudo isso. Veja, se nós formos ver o tempo de governo, nós temos, só me referindo ao governo federal, 18,8 bilhões de reais para ser utilizado no Distrito Federal. Isso é uma coisa inédita, com a ajuda fundamental e a confiança da presidenta Dilma e de sua equipe. Então veja, 18,8 bilhões em 245 projetos, em 6 eixos distintos. Isso significa que eu preciso ter, e o governo precisa ter, o gestor que acompanhe cada vírgula e cada momento daquele projeto, né? Para que os recursos possam sair, para poder estar tudo ok, quando precisa envolver, às vezes precisa envolver o Ministério das Cidades, quando é mobilidade, precisa envolver o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Planejamento sempre, quando tem envolvimento Caixa Econômica Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, só para falar do PAC. Quando você traz para o âmbito local é a mesma coisa. Nós temos que ter todo um conjunto de situações que tem que ser trabalhadas antes para que aquilo possa ser executado, né? Nós temos trabalhado muito intensamente. Eu queria destacar algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, o Expresso Sul, que antes mesmo de eu vir para cá, eu estava conversando com o vice-governador, ele estava indo visitar a obra, né? Ele estava indo visitar a obra. O Expresso Sul nós começamos com recurso do Distrito Federal, orçamento do Distrito Federal e não orçamento da União. Embora tivéssemos já acordado com a União Federal de que eles iriam aprovar e apoiar o projeto, como estava demorando, o que nós fizemos? Por decisão política do governador e do vice, vamos colocar recursos próprios para começar e depois a gente pega a parte do financiamento do governo federal. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em final de 2013
final de 2013. Apenas há um mês, 2 meses atrás, é que começaram a pingar os recursos do governo federal. Portanto, é uma obra que, se eu tivesse esperado o processo normal, ela não estaria já quase pronta como está. Então nós temos também, até por conhecimento de como a máquina administrativa funciona, você faz uma pré-conversa, tem possibilidade de tal, você vai dando passos para que aquilo possa ser agilizado. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês que uma coisa muito importante que nós aprovamos agora na Câmara, eu quero agradecer muito aos parlamentares sobre isso, que é um regime diferenciado de contratação. Nós aprovamos um RDC no DF, pouca gente falou disso. O RDC no DF justamente para os projetos que são estruturantes no Distrito Federal. É um modelo semelhante ao que tem o RDC nacional. Aliás, se baseia exatamente lá, porque a legislação é federal nesse caso. Isso vai dar o quê? Agilidade em relação a esse tempo que você anda falando, dos projetos, para maturar os projetos, aproveitá-los, melhorar, etc, etc. Então eu dei o exemplo de um, que é o Expresso, mas isso vale para esses projetos todos do PAC e vale para mais de 1000 projetos que a gente acompanha, por exemplo, no sistema de monitoramento e gestão, que é esse sistema que nós, da governança do Distrito Federal, que é um sistema que, aliado ao que ele tem, com mais o que a área de obras tem, o Infoobras tem, com mais o que a área de habitação tem, o que a TerraCap tem, o que a SEDAB tem e outros, nós vamos compondo um conjunto de informações que, de maneira articulada, trabalhando, a gente tenta reduzir o espaço de tempo para que os projetos se viabilizem, ou seja, que saiam do papel para poder estar na prática. Então, o tempo político de governo é um, o tempo administrativo é outro, né? Até por conta de toda a legislação. Tentar conciliar esse tempo político com o tempo administrativo é um desafio, é uma das coisas que mas é bom, é uma coisa que quem gosta da gestão como eu, acho que se anima muito quando a gente consegue encaixar uma coisa e outra. Obras em andamento serão concluídas dentro do prazo? Hoje nós podemos assegurar para vocês, até eu trouxe uma apresentação que o governador fez recentemente para a equipe, tanto os secretários, administradores, fez no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e pediu para que a Casa Civil organizasse o que foi 2013 e o que será 2014. Nessa apresentação a gente lista exatamente as coisas que vão estar sendo feitas e, aliás, como objeto de cobrança que vocês poderão fazer. Na área de saúde, a quantidade de UPAs, nós já estamos com 4 UPAs, vamos fazer mais 4 ano que vem. As creches, que até o final de 2014 nós pretendemos fechar em 115 creches, não é pouca coisa fazer isso. Nós estamos hoje com em torno de 50 em obras, né? A parte relacionada a algo que é fundamental na gestão e na dignidade da pessoa humana, que é acabar com o lixão da estrutural. Nós vamos fechar o lixão da estrutural. Isso é uma coisa histórica, tão histórica quanto vencendo essa guerra contra o cartel dos transportes, que é uma decisão política muito forte que foi feita no governo, fechar o lixão da estrutural, fazer com que se tenha ambientes adequados para os catadores trabalharem, né? E ao mesmo tempo já fazer a coleta seletiva de lixo, etc. Isso vai dando dignidade às pessoas. Nós estamos acabando, vocês já viram, demolimos a primeira parte do CAGE, nós vamos demolir o resto do CAGE. Por que nós vamos demolir? Porque nós estamos montando unidades adequadas de ressocialização do jovem infrator, etc., separando, inclusive, por sexo, por grau de problema que tem, por tipo de problema que tem, da natureza do problema, que ela é distinta, porque você coloca um junto com o outro e depois você fica com mais dificuldade para reeducar aquele jovem. Então, em todas as áreas, nós temos trabalhado intensamente. Agora, na política de pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência, nós estamos trabalhando com 16 órgãos no governo
em políticas extraordinárias de inclusão social, de saúde, de acessibilidade, não terá mais obra no Distrito Federal que não leve em conta a pessoa com deficiência. Isso é um marco, ou seja, se alguém ganhar um projeto e não tiver previsto, para vocês terem uma ideia, não tiver previsto o que vai ser feito para que as pessoas com deficiência, portanto com acessibilidade, tenham acessibilidade, ela não será aprovada pelos órgãos internos do governo. Não precisa vir alguém de fora, o Ministério Público, uma ação popular para poder... Não, é a decisão já do governador de fazer isso, é uma coisa positiva. Na área de enfrentamento à pobreza, para cada centavo hoje que o governo federal coloca em programa como o Brasil Sem Miséria, nós colocamos o mesmo centavo no Distrito Federal. É a única unidade da federação que faz isso, a única unidade. Portanto, nós dobramos aquilo ali. E por aí afora, programas os mais diversos que nós estamos incluindo. Aprovamos recentemente, o governador aprovou a política distrital da juventude. Vão ter programas importantes nessa direção de incorporação do jovem no mercado de trabalho, nas atividades. Na área esportiva, então, nem se fala. O Distrito Federal virou, o que vocês estão vendo aí, uma opção, né? O que se dizia do Mané Garrincha como um elefante branco, já ninguém fala mais, porque ele tá sendo tão ocupado e procurado. E mais ainda não está sendo, porque a programação ela mais forte será após Copa de 2014, mas é intenso. Nós vamos montar uma empresa para cuidar da gestão daquilo. Não é possível aquilo ficar sendo gerido pelo gabinete do governador, diretamente por ele, com essas nuances todas que tem. É profissionalizar, nós estamos montando, o governador vai mandar um projeto de lei para a Câmara para poder cuidar dessa coisa. Então, veja, é um dos espaços. E os outros espaços? O Museu de Arte de Brasília, que nós vamos recuperar completamente, aquele ambiente da concha acústica que nós vamos resolver, o Cine Brasília, que entregamos recentemente, ou seja, nós estamos em diversas áreas, social, cultural, de inclusão social, de inclusão no mercado de trabalho. Nós estamos fazendo uma política que revoluciona. Se é suficientemente divulgado ou não, aí já não é comigo. Eu acho que é pouco, eu acho, e a impressão que eu tenho, sinceramente, a gente que trabalha muito e o tempo todo nesses projetos, a minha impressão é que o governo ele faz muito mais do que o que consegue passar para a opinião pública. Temos melhorado isso e tal, mas eu acho que é pouco ainda. Nós precisamos, porque se você faz e não divulga, fica complicado para que as pessoas saibam de onde vem, qual é a origem, etc, etc. Uma coisa é ter um secretário como eu que não quero falar, mas também não é papel meu. Meu papel mais é de trabalhar, executar e criar as condições. Eu sempre digo, o chefe da Casa Civil ele deve ser alguém que possa trabalhar muito, ter uma equipe boa e ao mesmo tempo fazer com que as coisas que possam ser efetivadas dentro do governo realizem. Mas quem vai tirar a foto não é o chefe da Casa Civil, nem a equipe da Casa Civil. Quem vai tirar a foto são as pessoas que de direito devem tirar a foto, que são os comandantes políticos do processo, que não é meu caso. Segurança pública, câmeras de monitoramento. Isso é muito importante. Nós hoje já temos o CIAD, que é um centro onde a segurança pública já trabalha, Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, ali próximo do Palácio. Aquele centro, com a reforma que nós estamos fazendo, vai virar um centro de operações já para a Copa de 2014. Portanto, nós já temos alguns módulos, nós vamos ter 835 câmaras, vamos chegar a 1.000, o dobro disso, a 1.600 câmaras distribuídas no Distrito Federal inteiro. Vão estar na área central de Brasília, vão estar no Parque da Cidade, já estão sendo colocadas em Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, naqueles lugares que são considerados mais violentos, onde você tem um acompanhamento disso, para poder... E isso tudo dentro vai melhorar
sistema de absorção de informação do CIAD, portanto, é esse centro de operações no que diz respeito à área de segurança, que é o primeiro módulo que fica pronto já já. Para além da segurança que vai trabalhar junto, nós estamos, o projeto desenvolvemos o CGI, que é o Centro de Gestão Integrada. É uma PPP, esse Centro de Gestão Integrada será coordenado na área da gestão administrativa propriamente dita pela Casa Civil e a área de segurança pela Secretaria de Segurança. Mas esse Centro de Gestão Integrada, nós vamos ter servidores contratadas, né? Pessoas contratadas, não necessariamente servidores, pessoas contratadas na área de saúde, educação, segurança, transporte, enfim, praticamente todas as áreas do governo. Ele é um centro que você recepciona, você tem todo o georreferenciamento do que acontece no Distrito Federal, você tem as câmaras, tem os relatórios, e é uma espécie de saque moderno, que é o sistema de acompanhamento ao cidadão, digamos assim, né? Aquele modelo tradicional que tinha. Só que você está ali, você monitora a cidade inteira, os programas, etc., e você recepciona as demandas e imediatamente uma equipe em contato com a outra já se acerta e manda fazer o serviço ou prestar aquele serviço necessário, etc. E depois, quem é o principal daquilo ali? É a população. Esse Centro de Gestão Integrado é um centro operacional para o governo. É um avanço na gestão governamental extraordinário.